Rani Macedo, com mais um vídeo do canal. Sou historiador e genealogista e estou aqui para te trazer informações, orientações para você que busca encontrar os seus ancestrais, construir a sua árvore genealógica e o seu processo de cidadania portuguesa. Gente, nós vamos dar início a uma série de entrevistas aqui nos canais com pessoas muito especiais, pessoas muito importantes para a genealogia e nesse processo de cidadania portuguesa também. E nós temos a honra de receber aqui no nosso canal, como nosso primeiro entrevistado, o Anderson Alves da Silva. O Anderson é o organizador do canal Judeu Sefardita no YouTube, um canal super interessante, um canal repleto de informações e orientações para você que busca a cidadania portuguesa pela via sefardita, para você que gosta de genealogia. E também o Anderson é a primeira pessoa que eu conheci que já é cidadã portuguesa, né, pela via sefardita. Foi um dos primeiros que conseguiu a cidadania portuguesa pela via sefardita. Então, nós vamos bater um papo com o Anderson aqui sobre essa experiência dele, sobre o trabalho dele. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Anderson, você está aí no Japão, acho que eu tenho que te dar bom dia, né? Eu estou aqui à noite, mas eu acho que aí é bom dia. E seja muito bem-vindo ao canal Genealogia para Iniciantes. Por favor, Anderson, se apresente, fale um pouco sobre você, de onde você é e como foi que você entrou em contato com a genealogia. Ô, Rani, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando com você aqui, agradecer o convite também. Eu também acompanho muito seu canal, sou muito fã do seu trabalho. Parabéns aí pelo excelente trabalho que você vem fazendo à frente do seu canal, né, Genealogia para Iniciantes, tanto no YouTube quanto no Instagram. Enfim, um belo trabalho no qual eu gosto muito. Fiquei muito feliz e contente pela oportunidade que você me deu, muito feliz mesmo pelo convite. Espero aí que a nossa história aqui hoje, que a nossa entrevista possa também motivar bastante pessoas, assim como é o objetivo do seu canal e o meu, motivar as pessoas para que elas busquem as suas raízes, busquem a se tornar cidadãos portugueses, assim como nós nos tornamos, né? Meu nome, como você já disse, é Anderson Alves da Silva. Eu sou natural de Londrina, né, uma cidade do interior do Paraná, no qual tenho muito orgulho levanto sempre essa bandeira, sempre falo de Londrina, cidade onde eu nasci, meus pais nasceram. Enfim, a gente tem uma raiz ali no interior do Paraná. Tenho 39 anos, moro aqui no Japão já há pouco mais de 3 anos. Enfim, tive uma trajetória legal aí nos últimos anos, bastante descoberta sobre a minha família, e eu espero poder compartilhar com vocês aqui no canal hoje nessa entrevista. Muito bacana. Curiosamente, eu tenho alguns amigos chamados Andersons, e pelo menos 4 deles são Anderson Alves. Muita coincidência. Mas, Anderson, como foi que você ficou sabendo desse processo de cidadania portuguesa? Quanto tempo faz isso? E se você já conhecia, já se interessava pela genealogia antes desse processo? Para ser sincero para você, eu nunca me interessei por genealogia, né? Nunca passou pela minha cabeça assim que eu pudesse descobrir coisas na genealogia que eu acabei descobrindo sobre a minha família. Minha história na genealogia se começou há um tempo atrás, por volta de 2008, 9, 10, 11, eu acabei morando de forma ilegal em Londres, né? Assim como muitos brasileiros moram. Eu perdi muitas oportunidades lá por conta desse status, né? De a gente viver fora de status. E eu coloquei na cabeça que para o futuro que eu queria, talvez ficar lá mais tempo, poder viver na Europa, enfim. Eu nunca, assim, sempre tive essa vontade de morar fora no Brasil, de conhecer mais culturas, de conhecer mais países, de poder sair, né, conhecer o mundo. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, assim, de uma nacionalidade europeia para mim poder buscar, para mim poder viver tranquilamente em algum país da Europa, em especial Londres, né, na Inglaterra,
aonde eu vivia naquele tempo. Acabei voltando para o Brasil em 2011 e isso daí esfriou. Acabou esfriando, arrumei um trabalho, comecei a estudar, comecei a fazer algumas coisas e a genealogia foi ficando de lado. E teve uma história que, nesse caminho, por volta de 2013, 14, teve uma coisa muito interessante que a família da minha mãe, né, o meu avô, eles tinham se desgarrado há mais de 40 anos atrás. A minha mãe e duas irmãs ficou por um lado, as outras ficou por outro, outros por outro, meu avô para outro. Enfim, durante 40 anos, a gente não tinha notícia de ninguém, não sabia o que estava acontecendo. Mediante isso daí, eu peguei conversando com as minhas tias lá um dia à noite, numa festa. Elas acabaram passando alguns nomes para mim, e com esses nomes eu postei no Facebook, fiz algumas coisas. Já estava fazendo um trabalho ali de genealogista, de busca de documentação, mas ainda sem saber, sem saber o que eu estava fazendo, sem saber onde eu ia parar. Tanto que com certeza um genealogista aí profissional nunca vai, provavelmente não vai ir no Facebook assim para procurar alguém, né? E eu acabei assim, por falta de conhecimento, usando esse primeiro processo. Fui no Facebook com aqueles nomes, comecei a escrever para uma série de pessoas com aqueles nomes, com aqueles sobrenomes, naquelas cidades parecidas, entrava às vezes em alguns grupos do Facebook daquelas cidades e fui postando. Até que em um determinado momento uma pessoa entrou em contato comigo, falou assim: olha, essa história sua, ela bate muito com a minha, né? A gente pode conversar? Eu falei: como é seu nome? Ela lembro que ela falou assim: Luzia. E essa Luzia era uma das pessoas que eu procurava mesmo, foi uma das pessoas que eu estava procurando, né? Que foi que eu digitei os nomes. Quando ela passou para mim Luzia, tal, eu falei: ah. Aí a gente começou a conversar, ela falou: você é filho de quem? Aí eu falei o nome da minha mãe, o nome da minha tia, ela falou assim: olha, sou eu mesmo que você está procurando. Eu estou trabalhando agora, assim a gente fala agora, chega, se arrepia, né? Ela falou: eu estou trabalhando agora, mas logo mais a gente pode conversar. Eu falei: de onde que você é? Ela, de Londrina. E era da mesma cidade que eu. Enfim, a gente conversou logo mais, ela me passou alguns nomes já. Acabei já naquele mesmo dia encontrando um tio meu, que era dono de um lava rápido, ali já na cidade de Londrina. Fui lá fazer de conta que eu fui lavar minha moto. A hora que eu olhei ele assim, cheguei e vi ele parecia muito mesmo a minha mãe, minhas tias, assim. Perguntei o nome dele, ele falou: ah, meu nome é Vanderlei. Falei: Vanderlei, você tem três irmãs, assim, que desapareceu? Aí, na hora, ele já começou a ficar assim, sabe, aquela sensação de não acredito, o que está acontecendo. Ele falou: quem é você? Eu falei assim: eu sou filho da Marli, né? Na hora, ele já me deu um abraço, assim, fala: cara, onde tá minhas irmãs? Fala que elas estão vivas, que eu quero conhecer elas. A gente já teve aquela conexão ali automática ali de família, sabe? Aí logo mais já juntei ele, levei ele para casa da minha mãe, a gente já juntei as outras duas tias. Logo mais à noite a gente já ligou para aquela outra pessoa que foi quem fez o contato. Enfim, eu descobri tudo isso ali, coisa de 40 anos desaparecido, com algumas mensagens no Facebook. Aí foi quando eu comecei a pensar depois disso. Falei: caramba, se eu conseguir descobrir uma história dessa, eu vou começar a fuçar um pouquinho mais. De repente eu encontro um italiano aí, porque, né, todo mundo, o primeiro passo que dá, a grande maioria das pessoas que eu conheço, é buscar um italiano. Não pela facilidade, mas pela quantidade assim de gerações a ser aceita, né? Por não ter assim, por poder ser trisavô, tetravô, né? Então, a gente acaba optando mais por buscar essa questão da cidadania italiana por isso. E aí eu falei: vamos ver. E foi indo, fui buscando aqui, fazendo ali, aí deu uma esfriada assim, em 2014. Aí passou um pouquinho, faltava uma tia que estava desaparecida ainda, que era a mais velha. E por coincidência eu acabei mandando algumas mensagens, falei: se deu certo aquele sistema, fiz o mesmo sistema, mandei uma série de mensagens para o outro lado. Aí acabou que minha prima me respondeu, falou assim: Anderson, essa história também bate muito com a da minha mãe, que a minha mãe conta, né? Como a gente pode conversar? Acabou
conversando pelo telefone, a hora que a gente ligou, assim, fez uma chamada de vídeo, que apareceu a minha tia no vídeo, tipo, era idêntica às minhas tias, a minha mãe, você conseguia ver, assim, eles teve muito disso, de ser muito parecidos, todos eles, né? Aí eu falei, já chamei ela logo de tia, falei, tia, eu nem vou ficar muito perguntando, que eu já sei que a senhora é minha tia, só de ver a sua fisionomia. A senhora é filha da fulana? Sou. A senhora é filha da ciclana? Sou. A senhora é filha do irmão? Sou. Então, a senhora é minha tia. Tal hora eu vou juntar as outras tias e a gente acaba fazendo um encontro desse aqui de vídeo à noite. Foi a mesma coisa que eu fiz com meu tio. Juntei aquele meu tio, juntei a família inteira, fizemos uma ligação. Essa foi surpresa, eu juntei só as tias e do nada coloquei a imagem assim, ficou todo mundo aquela choradeira. E ali eu já estava sendo assim, digamos, estou me estendendo um pouco, mas para você entender, ali eu comecei a ver que eu estava sendo assim já motivado pela genealogia, alguma coisa, sabe, mostrava para mim, Anderson, vai atrás de que você vai descobrir muita coisa. Faça isso, fui colocando na minha cabeça, isso ainda ali em 2015, né? Aí deu aquela esfriada. Quando foi em 2017, eu falei assim, não, eu estava numa situação difícil, assim, no Brasil, falou, preciso ajeitar essa questão do documento para mim voltar para fora do país. Isso eu já tinha achado todo mundo da minha família, já tinha feito um mapeamento de tudo, já estava começando ali buscar já as informações, né, das gerações em busca aí do europeu. Mas aquela família de 40 anos desaparecida, já tinha encontrado todo mundo. E para nossa tristeza, todo mundo morava quase na mesma cidade, em Londrina, sabe? O meu avô morava pertinho da gente, tá? A gente não conseguiu ver ele mais vivo, já estava morto, mas ele estava enterrado num cemitério ali, coisa de 2 quilômetros da minha casa. E esse meu tio, a gente que foi o primeiro do Lava Rápido, a gente acabou estudando na mesma escola, que eu e ele tem a mesma idade, assim, na mesma época. A gente, quantas vezes pode ser que eu tenha visto o meu avô, né? Mas como eu não conhecia, enfim, para você ver que falta na genealogia, a gente não pode descartar nada. Mais para frente, quando a gente for falar um pouco mais de genealogia, eu vou falar para as pessoas um pouquinho mais a fundo o porquê e como. Se eu tivesse me atentado a um pequeno detalhe, né, nessa questão de genealogia, que a gente não pode descartar nada, eu tinha encontrado eles mais fácil no Facebook. Para a gente não se alongar, foi assim que eu fui picado, assim, digamos, pelo bicho da genealogia, que eu fui em busca da minha família, queria saber mais, queria encontrar um documento europeu, e foi assim que eu dei os meus primeiros passos na genealogia. É uma belíssima história, digna de um filme, viu? Parabéns aí pela atitude de correr atrás dessas pessoas. Essa sua história aí é mais comum do que a gente imagina, né? De pessoas desaparecidas, pessoas distantes, que se desgarraram das suas famílias. Eu tenho um caso desse da minha família também, que aconteceu há muitos anos atrás, e recentemente, semana retrasada, um dos meus primos descobriu o atestado de óbito, né, desse tio-avô que tinha sumido no mundo. Mas fantástica a sua história mesmo. Parabéns pela sua atitude. Anderson, e o processo de cidadania portuguesa, como você descobriu esse processo? E se você de início pensou em contratar alguém para fazer o processo para você, e se você conseguiu fazer sozinho ou se você teve a ajuda de mais alguém? Então, no início, eu até gostaria de ter contratado alguém, mas eu estava numa situação muito difícil no Brasil, não tinha dinheiro. Os preços que as pessoas passavam era absurdo para mim naquela época, fora da realidade. Por exemplo, eu trabalhava com motoboy, eu teria que trabalhar tipo um ano inteiro, pegar todo o meu dinheiro para mim poder investir num genealogista ou num escritório de advocacia. Então, eu coloquei na minha cabeça, falei assim, eu preciso fazer isso daí sozinho. Mas como eu vou fazer sozinho se eu não sei nada? Foi aí que eu coloquei a cara nos estudos mesmo. Eu comecei a pesquisar no YouTube como
procurar as coisas no Family Search, como desvendar, como eu vou conseguir fazer uma leitura de uma certidão. Tudo que eu tinha dúvida, eu buscava no YouTube e lá tinha. Aí eu acabei entrando também naqueles grupos antigamente de genealogia sefardita, mas o que me levou ali para conhecer essa lei dos sefarditas foi eu buscando ali os italianos, que eu achava que tinha e que a família sempre fala que tinha, e não encontrei nada de italianos. Eu comecei a encontrar alguns portugueses ali, mas por via sanguínea já não dava mais por conta né, que a minha mãe já era bisneta deles, então já não dava certo. Meus avós já mortos, então a gente já tinha perdido aquele elo. Mas eu não admitia, sabe? Eu sou um cara que eu não largo o osso. Eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou ler, eu vou ver a legislação de Portugal, porque eu não admito a gente ter um sangue português e por conta de uma ou duas gerações a gente perder. Eu vou estudar essas leis, eu vou tentar achar alguma brecha, enfim, eu vou achar uma solução para que eu consiga me encaixar em alguma coisa ali dos portugueses. E eu comecei a pesquisar, e quando a gente vê no YouTube muita coisa assim, o algoritmo começa também te mandar bastante coisa a respeito disso, né? Aí um dia o Google me mandou assim, eu estava mexendo no Google assim, aí me mandou conheça a lei dos portugueses através dos judeus sefarditas. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a falar, vamos ver, já tinha visto quase todas as vertentes, né, de nacionalidade, essa eu não conhecia, eu fui ver. Quando eu comecei a ver ali a lei, ver como que funcionava, eu falei, caramba, acho que eu consigo me enquadrar aqui, né? Mas vou precisar, até então eu não sabia se cristão novo, o que era cristão novo, o que era judeu, quem era convertido, porque teve Inquisição, não sabia de nada, conhecimento zero a respeito disso daí. Foi onde eu tive também que buscar um pouco de conhecimento disso. Mas na minha época, isso daí já lá em 2017, ainda não tinha o Rani Macedo falando de judeus sefarditas, ensinando você a fazer uma genealogia correta, né? Pessoas ainda não tinha coragem de vir no YouTube, como a gente vem hoje falar, ainda tinha aquelas pessoas que já sabiam, mas ainda guardava para si, que queria, digamos assim, monetizar aquele conhecimento, monetizar ainda aquele início assim de história, né? E eu falava, caramba, não, eu preciso. Aí comecei a aprender, comecei a conhecer pessoas, pergunta aqui, pergunta ali, noites a fio, buscando conhecimento. Quando eu vi, eu falei assim, não, eu tenho certeza absoluta que eu me enquadro aqui. Então, agora, o próximo passo que eu vou fazer é desenvolver a minha árvore genealógica e eu vou encontrar um judeu sefardita aqui e eu tenho certeza. Alguma coisa me dizia, sabe? Então, eu conheci a lei dessa forma, foi assim, na verdade, não foi eu que encontrei a lei, eu fui envolvido através, assim, digamos, de um plano mágico até a lei, e foi aonde eu consegui entender que eu poderia fazer parte daqueles descendentes de judeus sefarditas que no Brasil estavam. E o judeu que você encontrou foi o Sebastião de Freitas, não é isso? Isso. A princípio, eu encontrei o Antônio Rodrigues de Alvarenga e o Sebastião de Freitas. Quando eu olhava os dois ali, eu achava assim que o Antônio Alvarenga, eu até achava que ele tinha mais potencial, sabe? Mas por conta de eu não conhecer muito, de eu estar iniciando, e quer saber a opinião das pessoas, e as pessoas já quebraram no meio ali o Antônio Alvarenga. Levantei a possibilidade do Sebastião de Freitas, aqueles grupos de Facebook antes, quebraram também, não, Sebastião de Freitas é impossível. Tinha pessoas até que diziam, o Sebastião de Freitas é impossível porque ele foi desajuizado, desjudaizado. Aí um dia eu falei, mas se ele foi desjudaizado, ele foi judeu. Então me mostra onde tem uma passagem dessa dizendo que ele foi desjudaizado, é isso que eu preciso. E as pessoas, então, parou de dizer isso. Então, ou seja, quando as pessoas diziam ele foi desjudaizado, então me mostra isso, é isso que eu preciso.
é o documento que eu quero. Mas as pessoas, não dá, mas alguma coisa batia na minha cabeça, assim, Anderson, vai. Tipo, eu costumo dizer que não foi eu que escolhi o Sebastião de Freitas, eu costumo dizer que foi o Sebastião de Freitas que me escolheu. Por isso que eu faço de tudo, assim, para todos os vídeos, mostro o nome dele, falo sobre ele. Eu fui, assim, quando, ao contrário de outras pessoas que descobriram aí depois, comprovaram com o Antônio Rodrigues de Alvarenga, os bicudos. Hoje em dia acontece muito isso com a Isabel Velho, um monopólio de judeus. As pessoas... Eu não tenho medo de falar, depois se você quiser cortar aqui, tudo bem. Mas as pessoas, elas monopolizam os judeus. Elas têm direito? Tem, porque elas estudaram, elas encontraram a história. Mas uma vez que você monopoliza um judeu, quantas pessoas você deixa de atender? Quantas milhares de pessoas poderiam adquirir essa nacionalidade, mas com seu egoísmo, com seu monopólio, talvez a sua ganância por dinheiro, você deixa de fazer pela causa. Eu não. Quando eu descobri o Sebastião de Freitas, ao contrário disso daí, eu já postava na hora. Relatório aprovado. Quem for descendente de Sebastião de Freitas, me procure que eu vou fornecer o relatório e todas as provas. As pessoas não acreditavam muito quando eu falava que ia pelo Sebastião de Freitas, que ia, e eu comecei a estudar, aprender, achar coisas, comecei a conhecer pessoas, o Daniel também me ajudou muito, o Glauber, né, o Daniel Ferreira, o genealogista, o Glauber, que já veio aqui no meu canal, a gente entrou ali e falou, não, a gente vai ter que encontrar. Aí foi quando eu peguei o Bogaciovas, vi aquilo. Depois o Daniel me mandou aquela parte onde o Bogaciovas transcreveu, o Daniel me mandou o papel original ali, a foto original do documento que está na Torre do Tombo. Eu falei, como não é? Foi onde eu mandei, aí acabou. Antes, quando eu mandei, não tinha esse negócio de daqui uma semana pagar tal. Você mandava, eles faziam pré-análise, e quando você tivesse dinheiro, você mandava o dinheiro, e foi bem assim o meu caso. Então, eu fiz tudo isso, e depois, quando estava pré-aprovado, eu não tinha dinheiro, 500 euros, para pagar a CIL. Então, eu precisei vir para o Japão, trabalhar um pouco, e depois, quando eu juntei um pouquinho de dinheiro, eu dei entrada na CIL. Até aí, todo esse processo fiz todo sozinho. Mas quando chegou, a Sil me mandou um bilhete de volta, né? Como para mim fazer uma correção, que estava com problema na minha árvore genealógica entre o quinto e o sexto avô, não estava. Eles achou que não estava legal. Como eu já estava aqui no Japão, já estava, graças a Deus, um pouco mais tranquilo, eu falei, eu não vou ficar mais perdendo tempo pesquisando. Foi aí que eu contratei um genealogista para resolver essa situação para mim, para dar uma clareada ali naquela árvore genealógica. No final, acabou que eu ainda acabei fornecendo as provas, ele formatou ali e mandou para lá, e depois, rapidinho, saiu o certificado. E por pouco, eu acabei perdendo ali, como eu divulguei eu divulguei a pré-análise em 2018, por exemplo, depois eu fui dar continuidade em 2019, as pessoas foram entrando e acabou uma pessoa saindo ali o certificado primeiro que eu, uma senhora, em torno de umas 2 semanas. Por pouco, eu não fui o primeiro, mas eu fui o cara que comecei a falar sobre isso, que busquei, que revolucionei e que encorajei outras pessoas. E no final, quando foi falando já em nacionalidade, isso daí não tem ninguém. Esse eu fui o primeiro mesmo que consegui completar o processo completo do início ao fim através do Sebastião de Freitas. Então, eu agradeço muito a ele, a história dele, me vejo também na história dele, por isso que eu coloquei na minha mente que eu quero levar o nome dele até onde eu conseguir. É muito bacana, isso me deixa muito feliz, assim, ouvir isso, né, que não é só a cidadania pela cidadania, né, isso é muito egoísmo, é até uma falta de respeito com a memória dos nossos ancestrais, mas é conhecer a história do judeu, é valorizar a memória dele, tudo que ele passou, todo o sofrimento, para que nós pudéssemos chegar até aqui. E isso que você falou também sobre essas pessoas que monopolizam algumas fontes, monopolizam informações,
Isso, infelizmente, já vem de muito tempo na genealogia. Esse é um dos motivos pelos quais surgiu o canal Genealogia para Iniciantes, e eu tenho certeza também que é um dos motivos pelos quais você trabalha hoje no seu canal. Então, parabéns aí mais uma vez pela atitude. Anderson, quanto tempo durou desde que você começou a pesquisar até encontrar o Sebastião de Freitas na sua árvore genealógica? Mais ou menos quanto tempo? Eu só vou fazer um pequeno adendo aqui disso que você comentou. Eu vou ser sincero, nunca neguei isso para ninguém. Quando eu entrei nessa de genealogia sefardita, foi pela nacionalidade. No início lá eu nem conhecia nada de judeus, eu não sabia de história, não sabia de Inquisição, nada. Eu entrei única e exclusivamente pela nacionalidade, por um benefício de um passaporte europeu. Mas durante as minhas pesquisas, os meus estudos, quando eu me deparei com gente sendo queimada, gente tendo que abandonar a tua fé, gente tendo que sair fugido, né, de Portugal para outros lugares do mundo, eu falei, não, eu preciso conhecer a história desse povo, eu preciso entender. Não, é claro que a gente não consegue Nem não tem nem imaginar. como imaginar o que eles passaram, mas pela história a gente sabe que foi muito doloroso. Então é um povo que merece mesmo que a gente leve o nome deles para frente. E a pergunta que você tinha feito foi quanto tempo demorou desde que eu comecei as minhas pesquisas ali já na Sefardita até eu conseguir. Encontrar o Sebastião de Freitas. Olha, eu costumo dizer que eu tive muita sorte, assim, comparando com outras pessoas, eu fui um cara abençoado. Eu não demorei nem 40 dias para conseguir Muito desenvolver rápido. a minha árvore genealógica do zero. Como eu tinha falado aqui anteriormente, quando eu comecei com isso, eu só sabia o nome do meu avô, porque eu tinha na minha certidão de nascimento. A minha mãe, a gente nem sabia onde ela tinha nascido, nem ela sabia. Então, aí foi quando eu comecei, peguei a minha, fui, meu pai, né, peguei a certidão de casamento deles, fui lá no cartório, fiz aquela habilitação, aí já estava um pouco mais esperto, já tinha estudado bastante, fui no cartório lá, fiz a habilitação, já consegui a certidão de nascimento do meu pai e da minha mãe. Aí foi aonde que eu olhei bem e falei assim, eu vou seguir por esse rumo aqui da minha mãe, vou deixar o do meu pai para depois, que eu não sei, o feeling, né, como eu disse assim, o Sebastião me chamando, vem por aqui. Aí eu tentei numa vertente, quando chegou no meu tetravô, pentavô, já estacou. Eu voltei do zero de novo. Aí, em vez de eu tinha seguido pela minha avó, a mãe da minha mãe, aí eu voltei, recuei em torno de 2 semanas, mas eu tinha acesso muito fácil aos cartórios, sabe? Não sei porquê, mas eu ligava, as pessoas paravam o que estavam fazendo, cara. Ia lá pegar o livro e olhar para mim e ler o que estava escrito no livro, sabe? Um pessoal ali do interior de São Paulo, de Amparo, Jundiaí, Bragança Paulista, aquela região ali, eu tive muita sorte com aqueles cartorários ali, nas igrejas também, que as pessoas paravam o que estavam fazendo, até porque eu já tinha encontrado no Family Search alguns dados, passava para eles, eles iam lá, pegavam o livro e falavam, oh, está escrito isso, está escrito aquilo, o que mais? Então, eu não, quase não precisava pagar a certidão, mas eu acabava pagando para eles mandar logo para minha casa, para mim ter logo já aquele documento ali e para a gente continuar desenvolvendo. Eu tive um problema só com o cartório, que foi a certidão do meu avô e da minha avó de casamento, que eu sabia que estava naquele cartório, eu já sabia o número da certidão, que eu já tinha achado no Family Search, passei para eles, para o cartório, todas as informações. Ela falou: tá aqui sim, mas eu não posso ver agora, me liga amanhã. Aí eu ligava amanhã, aquela história de cartório, eu cansei de ligar, era em torno de 100 quilômetros. Montei na minha motinha e ó, parei lá na porta do cartório. Falei, eu vim buscar a certidão aqui. Qual?
A hora que eu falei o nome, até ela falou, não acredito que você está aqui. Eu falei, tô, eu vim buscar e eu só saio daqui com essa certidão. Então, foi onde eu tive um pouquinho mais de problemas ali. E quando foi no meu tetravô, pentavô, eu tive a sorte ali já de encontrar eles no interior de São Paulo, ali, sabe? Em Bragança Paulista, em Amparo, Jundiaí, então é uma região ali, um reduto bem grande ali de descendentes de judeus, e também a história está bem guardada ali, os arquivos bem conservados. Então eu encontrei, digitei no Google o nome do meu avô, aí apareceu desse meu quarto, quinto avô, aí apareceu no Google já deu um resultado que ele era de Santa Cruz do Rio Pardo, mas não encontrei muita coisa. Aí, quando eu peguei e liguei no cartório de Santa Cruz do Rio Pardo, o rapaz atendeu, tal, passei o nome, ele olhou no índice, falou assim, ó, eu tenho o casamento aqui dele. Eu falei, pois bem, o senhor pode fazer uma habilitação? Ele passou o valor, fez a habilitação, tinha 18 documentos nessa habilitação desse meu Impressionante. pentavô. Aí eu consegui o nome do pai dele, que era o que estava faltando ali. A hora que eu botei o nome do pai dele, nesse site ali, os Amparenses, que é uma extensão da genealogia paulistana, né? As mesmas fontes que tem nesse site dos Amparenses tem na genealogia paulistana. Então eu botei ali no Family Search, cara, a árvore começou, sabe, aparecer, assim, acho que já aconteceu isso com você também. E eu, cada vez que eu clicava e ela subia mais, que eu acabei me perdendo, não E sabia o que nada. fazer. E aquela emoção, eu falei, caramba, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Aí eu falei, calma, calma. O detalhe é que eu trabalhava, entregava marmita, no intervalo das entregas, eu pegava o celular e ia procurar nos livros do Family Search. Então, cada certidão encontrada era uma felicidade. Na hora que essa árvore abriu, assim, imensamente, como está até hoje lá, eu falei, não é possível, aqui agora eu tenho certeza que vai ter um judeu sefardita. E rapidinho eu subi uma linha ali, eu encontrei o Sebastião de Freitas e o Antônio Alvarenga, até que um é genro do outro, mas eu encontrei por dois lados diferentes. Aí, como eu já mencionei anteriormente, fiz a opção de ir pelo Sebastião de Freitas. Mas de quando eu tive aquela estalo, vem, que o Sebastião de Freitas falou, vem, Anderson, me encontra, estou aqui te esperando, foi em torno de 45 dias. Fantástico. E você é um exemplo, assim, é o que eu sempre falo para as pessoas, que é possível, né? Você partiu praticamente do zero, você não dominava genealogia, e em poucos dias, aí, em poucas semanas, você conseguiu achar o judeu sefardita e montar o seu processo praticamente sozinho. Então, é a prova viva, né, de que eu tanto falo, né, gente, é possível fazer o processo sozinho. Comecem conversando com seus familiares, se dediquem à genealogia, que vocês conseguem encontrar os documentos e montar esse processo sozinho, tá bom? Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar alguns materiais, o meu e-book que tem todo o passo a passo para vocês fazerem, montarem esse processo sozinho, né, de cidadania portuguesa pela via sefardita. É um livro muito didático que tem ajudado muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo. E outros materiais aí também, meu livro sobre fontes de pesquisa, o meu curso de genealogia, para você que quer aprender os segredos dessa disciplina, economizar muito tempo e dinheiro com genealogistas, e também o meu curso sobre o Family Search. Anderson, dando continuidade à nossa conversa, e Portugal? Você já morou na Europa, você falou que morou em Londres, você chegou a conhecer Portugal? Se não conheceu, quais as expectativas que você tem sobre aquele país? Você pretende morar lá um dia? O que vem à sua mente, ao seu coração, quando você pensa em Portugal? Olha, primeiramente, eu sou muito grato a Portugal, né? Eu parabenizo sempre o governo de Portugal, os responsáveis por ter criado essa lei, por ter dado essa oportunidade, pelo esse reconhecimento de que os descendentes de judeus sefarditas possam buscar sua história e ser reconhecido como descendente de portugueses também. Eu sou muito grato a eles e eu quero
aqui no seu canal parabenizar Portugal por essa atitude. Espero que essa lei aí se perpetue, continue por muitos anos. Sei que a gente sabe que uma mudança ou outra pode ocorrer, uma dificuldade, mas o que eu gostaria do fundo do meu coração é que ficasse por muito tempo ou nem acabasse, para que tantas pessoas pudessem sentir, ter esse sentimento que eu tenho hoje, poder descobrir o seu passado, poder retornar para sua casa. Então, Portugal hoje me abriu as portas, né, essa oportunidade de viver lá. Eu não conhecia nada sobre Portugal também, nunca fui. Comecei agora a conhecer a cultura, buscar, conhecer as coisas. Comecei a me informar mais sobre Portugal, conhecer as datas, conhecer as coisas históricas de Portugal, não só aquilo que a gente fala, muita coisa que a gente vê também vem passado de forma errada, né, sobre o início do Brasil, sobre um monte de coisa. E quando a gente vai mesmo buscar a história, a gente vê que tem muita coisa que a gente não sabe. Eu, aqui no Japão, né, não é hora ainda, não fui atrás ainda de passaporte, nem de cartão cidadão, porque eu moro muito longe de Tóquio, então fica muito caro para mim fazer. Eu vou buscar pelo meu passaporte, pelo meu cartão cidadão, eu vou fazer lá em Portugal mesmo. Só estou esperando passar essa fase de pandemia, que infelizmente ainda aqui no Japão está controlado, mas ainda a gente tem restrição até para sair do estado, não pode estar saindo ainda. Então, por isso que a gente está esperando passar isso daí no momento mais oportuno. Eu vou ir visitar sim. Desculpa, tem muitas coisas que eu quero conhecer lá. O Algarve, né, onde o Sebastião de Freitas viveu, eu faço questão de ir lá. Quero conhecer também ali onde fica a CIL, que foi quem emitiu o meu certificado, né, quem deu início ali na minha trajetória. Quero conhecer também Lisboa, o Porto, enfim, quero tirar um tempo para mim passar em Portugal, ir lá para conhecer, passear. Planos de morar lá eu ainda não tenho, né? Não passou ainda pela minha cabeça de morar em Portugal e em nenhum lugar da Europa mais. Estou tranquilo aqui no Japão e eu creio que daqui do Japão, quando terminar essa trajetória aqui, eu em breve, assim, quero estar retornando para o Brasil e poder ir a Portugal assim sempre que for possível, mais para conhecer mesmo, mais para estar passeando, poder vivenciar aquela pátria mãe que me acolheu. Ótimo, perfeito. Anderson, vamos falar sobre o seu trabalho, sobre o seu canal, Judeu Sefardita, como surgiu esse canal, é, qual as informações, as orientações que você passa para as pessoas, como tem sido essa experiência para você ajudando outras pessoas através do canal Judeu Sefardita. O canal, na verdade, é Português Sefardita. Perdão, Português Sefardita, corrigindo. Essa retificação, né? O canal é o Português Sefardita. O canal Português Sefardita, ele aconteceu bem semelhante ao seu. Até quando eu estava no Brasil, eu pesquisava por coisas na internet e não encontrava. Eu não sei, né? Posso estar errado, mas eu creio que fui um dos primeiros também a estar falando sobre isso no YouTube. Antes, você ouvia falar uma coisa sobre Inquisição, sobre alguma coisa, mas não tinha um canal específico, assim, voltado para a nacionalidade, para como conseguir. E pensando assim no meu passado, na dificuldade financeira que eu tive para fazer o meu processo, costumo dizer que se eu não tivesse vindo para o Japão, eu não tinha conseguido. Eu não teria tido condição de arcar com todos os custos que eu tive durante o meu processo se eu não tivesse vindo para o Japão. Isso eu tenho certeza. Não ia ter empréstimo ou qualquer coisa assim, a não ser que eu me especializasse em alguma coisa, caísse para a vertente de ajudar as pessoas, de fazer relatório, até porque eu já tinha dominado essa questão também, poderia estar fazendo esse trabalho, mas pela questão assim dos acontecimentos, se eu não tivesse vindo para o Japão, eu não teria conseguido. Então, o Japão é uma parte muito importante nessa questão financeira da minha nacionalidade portuguesa ter sido concluída. Pensando nisso, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa,
esse foi um dos chamados também que eu entendi do Sebastião de Freitas, a história dele, tudo que ele passou, eu sentia que ele falava: Anderson, vai e fala e mostra para essas pessoas e ajuda e faz o máximo. O incrível é que eu trabalho 12 horas aqui no Japão e eu consigo fazer vídeos aí de 1 hora, fazer vídeos de 25 minutos. Hoje eu estou um pouco mais atarefado, mas eu postava vídeo um dia sim, um dia não, né? Hoje eu estou trabalhando um pouco mais inteligente no canal, assim, trabalhando de uma vez, mas fazendo coisas assim que eu consigo fazer mais coisas do que eu fazia antes. Mas é incrível como eu consigo me dedicar ao canal, me dedicar a tantas pessoas que me procuram diariamente. Se eu mostrar meu WhatsApp, o meu Instagram, a minha página no Facebook e o Telegram agora aqui, todo mundo vai ficar abismado da quantidade de pessoas que eu atendo diariamente. E não é assim, uma resposta mal dada, não. É com atenção de, às vezes, chegar a pedir desculpa para outros. Espera um pouquinho que eu estou atendendo alguém. Então, incrível como eu consigo esse tempo, essa capacidade dentro dessa carga horária tão pesada. Então, por isso que surgiu o canal Português Sefardita, para ajudar as pessoas, de fato, a conseguir a nacionalidade portuguesa, para orientar, para ajudar, para ensinar a fazer uma busca, para ensinar a fazer alguma coisa, para ensinar a preencher um formulário, porque eu aprendi tudo na raça. Na minha época, ou você fazia ou você pagava, senão você não tinha. Hoje, então, graças a Deus, aí a gente está postando vídeos diariamente, e você também, então a gente vê que está conseguindo chegar esse conteúdo gratuito em mais e mais pessoas. Então, o intuito desse canal é isso, é colocar na cabeça das pessoas que elas conseguem, se elas têm o direito, que elas vão atrás, que elas consigam, porque isso é seu, é seu. Você foi presenteado com isso, então você faça assim como nós. Luta, faça o possível e o impossível, assim como a gente fez para conseguir. O objetivo do canal é esse, dizer para as pessoas, vai, você consegue. Eu costumo até dizer, um dos meus bordões, que o canal Português Sefardita jamais vai desistir de você até que você consiga a nacionalidade portuguesa, assim como a gente conseguiu. Sempre encerro meus vídeos assim. Então, esse é o objetivo do meu canal. Fantástico, Anderson. Casa direitinho assim com o que eu penso da genealogia hoje, com o que eu penso desse processo de cidadania portuguesa. É realmente isso, né? Milhões de brasileiros têm direito a essa nacionalidade. Não é um processo tão burocrático assim. Qualquer pessoa pode dar início, pode fazer o processo sem precisar contratar genealogista, sem precisar contratar escritórios de advocacia. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência altamente gratificante e marcante na sua vida, né? Encontrar esses ancestrais, encontrar histórias incríveis deles, que vão mudar completamente a sua visão de mundo, a sua visão de si mesmos. E a cidadania portuguesa é um grande legado, um grande presente que os seus antepassados estão te dando, né? E você pode também beneficiar, fazer um grande bem à sua família, pode deixar esse legado aí para os seus filhos e para os seus netos. Você pode pensar, eu não quero morar em Portugal, não quero sair do Brasil, mas um dia um filho seu ou um neto seu pode querer, pode precisar dessa grande oportunidade. Então, o que o Anderson falou é super importante, o canal dele é perfeito, perfeito para quem busca a cidadania portuguesa pela via sefardita, é extremamente rico em informações, em orientações. O Anderson é um cara extremamente solícito. Não deixem de visitar o canal Português Sefardita. Vocês vão se surpreender com o conteúdo que tem lá, com o nível de informações que tem nesse canal. Anderson, gostaria de te agradecer muito pela sua riquíssima entrevista. É uma experiência fantástica. Você é um exemplo para milhões de brasileiros que têm direito à cidadania portuguesa, que têm dúvidas se vão conseguir ou não fazer esse processo sozinho. Você prova por A mais B que é possível fazer sozinho. Você faz um brilhante trabalho, um trabalho que ajuda muitas pessoas aí, Brasil e mundo afora. Eu queria te parabenizar, te agradecer pelo seu trabalho, dizer que é uma honra recebê-lo aqui
no Genealogia para Iniciantes, e eu te deixo agora com suas considerações finais. Rani, costumo dizer que eu me sinto privilegiado. Eu consigo ver o reconhecimento do meu trabalho quando as pessoas me mandam: Anderson, consegui meu certificado, você me ajudou muito. Olha aqui, Anderson, meu certificado. Olha aqui, Anderson, eu consegui avançar. Anderson, obrigado. Quando eu acordo todos os dias, as mensagens nas minhas redes sociais, que são todas elas português sefarditas, quem quiser conhecer também, tanto no Facebook, Instagram, no YouTube, todas elas é português sefarditas. Então, quando eu vejo as mensagens todos os dias, riquíssimo em detalhes, as pessoas agradecendo, eu não preciso de mais nada. O que coroa mais ainda o meu trabalho, que eu falo assim, não, de fato eu estou no caminho certo, é quando eu recebo no meu canal pessoas como você, Rani Macedo, com a sua história, com o seu trabalho que você tem feito, pessoas como a Carmen, que já veio no meu canal, o Glauber, o Geres, né, o Kleber, que participou recentemente, são pessoas assim que já finalizaram, com exceção do Kleber, já finalizaram o seu processo, já é português igual a mim, vocês e o Kleber, que está já no caminho. Então, quando pessoas assim desse nível, que já conseguiu, que já é português, tem a disponibilidade de vir no meu canal e falar, dar uma entrevista, eu vejo assim, eu estou no caminho certo, eu estou trabalhando. E para 2022, pode esperar que vai ter mais surpresa ainda, a gente vai trabalhar mais duro, o intuito é a gente trazer mais conteúdos ainda. Eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui, né, em nome aí do canal Português Sefardita. Rani, muito obrigado. Quero também dizer para as pessoas que pode confiar nos seus e-books, no seu material, no seu curso. Eu atesto mesmo, porque eu sei que o material é bom. Eu costumo dizer que se eu tivesse esse material aí no início, quando eu comecei lá em 2017, com certeza a minha vida teria sido mais fácil ainda. Então, pessoal, para você que às vezes está em dúvida sobre o material do Rani Macedo, vai fundo, vai que ali com certeza você vai descobrir a história da sua família, coisas da sua família que você jamais imaginou. Gostaria de deixar um abraço a todo mundo que participa do canal também, que acompanha seu canal, seus ouvintes, os seus inscritos, seguidores no Instagram, que eles estão acompanhando a pessoa certa, uma pessoa idônea, com um coração imenso. Quando eu mando uma mensagem, muito solícito comigo também. Então, parabéns pelo seu trabalho, por ser essa pessoa especial, e que Deus aí nos conserve por muitos e muitos anos, podendo fazer o bem aí para essa nação de descendentes de judeus sefarditas, os Bnei Anussim, que a gente consiga por muito tempo aí trazer eles para perto de nós e conseguir colocar na cabeça deles: vai atrás do seu direito. Rani, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço aí pelas palavras. Você é um exemplo para todos nós. Pessoal, inscrevam-se no canal Português Sefardita. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade e a qualidade dos vídeos do Anderson. Vale muito a pena. E para você que ficou aqui até agora, não esqueça do seu like, do seu comentário, alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo, pode deixar diretamente no canal Português Sefardita, que o Anderson é muito solícito, ele responde prontamente. E também não esqueçam de se inscrever aqui no canal Genealogia para Iniciantes, se você não é inscrito, e, logicamente, no canal Português Sefardita. Então é isso, gente. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.